Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 12 de maio, domingo do Bom Pastor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, no domingo do Bom Pastor, a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 7 a 15, depois do 27 ao 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. O trecho que hoje meditamos nos faz mergulhar no coração de Jesus, que nos considera como as ovelhas do seu coração. Esse relacionamento íntimo e genuíno com Jesus é o que nos dá a vida. Jesus conhece cada um de nós pelo nome, ou seja, na sua realidade mais profunda, no segredo do nosso coração. Da mesma forma, nós deveríamos aprender a reconhecer a voz de Jesus no meio de mil outras, que nos atordoam todo dia. Jesus dá a sua vida para ser o teu bom pastor. Vamos oferecer a nossa para Ele, porque amor só se paga com amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, é a quem as ovelhas não pertencem. Vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A querida imagem do bom pastor, que tanto espaço ocupa no Evangelho de João, tem uma longa e antiga história. Antes de mais nada, é bom lembrar que em todo o Antigo Oriente, tanto nos Sumérios como nos Assírios, o rei é chamado de pastor, instituído por Deus, e o seu governo é definido como apacentar as ovelhas. O cuidado com os fracos é uma das principais tarefas do rei, também fora do povo eleito. Portanto, quando São João fala de Jesus como bom pastor, ele o está definindo contemporaneamente como rei. Diz Papa Bento XVI: a representação de Cristo como bom pastor é um evangelho de Cristo como rei. E isso evidencia a realeza de Cristo. A pré-história imediata desta imagem do bom pastor se encontra no Antigo Testamento, no qual o próprio Deus aparece como o bom pastor de Israel, como apresenta o famoso e amado Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falte. Assim, encontramos a mesma imagem bem definida em Ezequiel, do capítulo 34 ao 37. O próprio Deus, pessoalmente, tomará conta de suas ovelhas, sendo que os pastores
que ele havia designado, se tornaram maus pastores. Arrancarei minhas ovelhas de entre os povos e as reunirei de vários países para reconduzi-las à sua terra. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, eu as farei descansar. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a transviada, curarei a ferida, e no mesmo tempo vigiarei a que está gorda e vigorosa. O próprio Jesus, quando é criticado por comer à mesa com os pecadores e estreitar laços com eles, conta a parábola do bom pastor, que vai à procura da ovelha que se perdeu, deixando as 99 no deserto, citando indiretamente essa profecia de Ezequiel. Para bom entendedor, um pingo à letra. Mas na última parte do Antigo Testamento, esta profecia do bom pastor, de maneira surpreendente e imprevisível, se reveste de sangue e de sacrifício. No livro do profeta Zacarias, assim encontramos: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, que é a mesma frase que encontramos em Mateus capítulo 26, versículo 31. A morte do pastor se une às profecias do servo de Yahvé, e elas definem a missão do Messias esperado. Esta surpreendente imagem do pastor assassinado, que por meio de sua morte se torna redentor, está ligada, no livro do profeta Zacarias, a uma grande conversão do povo. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de compaixão e oração, e olharão para aquele que transpassara. Esse será o dia da grande purificação, como se fala em Zacarias capítulo 12. O dia da grande purificação. Dessa forma, chegamos a entender que Jesus é o bom pastor, tanto esperado, o Deus bom pastor encarnado, mesmo porque dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso é algo surpreendente, que vai bem além da imagem dos assírios e dos sumérios. Entre eles não havia um rei que morria pelo povo. Essa é uma imagem e uma realidade exclusivamente bíblica, revelada. O ponto central do Evangelho do Bom Pastor é Jesus e a oferta da vida pelas ovelhas. A cruz se encontra no centro desse trecho do Bom Pastor. Eu dou a minha vida para retomá-la de novo. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. Chegamos agora à terceira grande chave desse trecho: o conhecimento recíproco, a pertença recíproca entre o pastor e o rebanho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Precisa notar com atenção que conhecer e pertencer estão entrelaçados entre eles. Vamos lembrar aqui, irmãos, o conceito de segulá, que tanto sublinhamos no passado. Estas ovelhas são a segulá de Deus, o tesouro de Deus, seu pequeno rebanho de estimação, a coisa mais preciosa que ele tem, o seu tesouro, a sua pérola. É claro que Jesus as conhece, porque cada uma delas é um tesouro precioso para ele. É um pertencer que não tem nada a ver com posse. É um se pertencer como a noiva pertence ao noivo e vice-versa. Diz o Cântico dos Cânticos: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então é claro que se conhece e é claro que se pertence. Ainda mais, precisa observar que a intimidade entre Jesus e as ovelhas é inserida dentro da intimidade do Filho com o Pai. Aquele como: conheço as minhas ovelhas,
como o Pai me conhece. Não é somente um exemplo, mas um incorporar, acolher as ovelhas dentro da família da Trindade, dentro do relacionamento de amor de Deus Trindade, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Vamos agora para o quarto aspecto contido neste capítulo do Bom Pastor, a unidade. A missão da unidade aparece com grande peso já em Ezequiel. Vou reunir os israelitas de todas as nações onde estiverem dispersos, vou reuni-los de toda parte para serem um único povo. Não serão mais dois povos e nunca mais se dividirão em duas partes. Em João 10, Jesus amplia o discurso e diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também elas devo reconduzir. Haverá um só rebanho e um só pastor. A missão de Jesus não para a Israel, mas visa a todos os filhos de Deus dispersos, como claramente se diz em João 11:52. Todos os filhos de Deus dispersos. O sonho da unidade da humanidade será possível em Jesus. O Logos encarnado, o Verbo, o Filho de Deus feito carne. O bom pastor se põe a caminho, procura a ovelha perdida. Ele vai à procura da ovelha desgarrada. A palavra eterna, o bom pastor, a palavra encarnada, procura e encontra a ovelha perdida, cada um de nós, a coloca nos ombros e a leva para casa. Esta ovelha perdida, que o bom pastor carrega amorosamente nos ombros e leva ao redil seguro, é o próprio Jesus, o Verbo encarnado que carrega a humanidade e a reconduz ao céu. Irmãos, esta profunda análise que fizemos com a ajuda do nosso Papa Bento XVI nos ajuda a ouvir de novo e com bem maior atenção o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor, é a quem as ovelhas não pertencem. Vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração.
Vamos parar mais um pouco para pensar bem no propósito desse dia, que nos permita ser boas ovelhas e até bons pequenos pastores como Jesus, que dá a vida por nós. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Paz e alegria a todos. Dou a minha vida por minhas ovelhas. Paz e alegria a todos. O que passou não é mais, o tempo não volta atrás, então já foi. Ontem que eu chorei, angústia que alimentei no coração, diante de ti, o meu Salvador, sou tua ovelha, meu bom pastor, vem me tirar de onde estou, me carrega pela mão. Mesmo que eu diga não, quando mudo a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calar minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre perto de mim, meu Senhor. O que passou não é mais, o tempo não volta atrás,
sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre perto